Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. Amém, Jesus. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar neste momento. Convido a igreja neste momento a fechar os seus olhos, abaixar suas cabeças. Oremos todos juntos neste momento. Santo Deus, te damos graça, Senhor. Te damos graça porque nós estamos aqui hoje reunidos como igreja do Senhor, Pai. Escolhemos, Pai, este momento, saímos de nossas casas, fomos tragos até aqui em proteção, Pai. E nós aqui estamos neste momento, Pai. Estamos aqui em temor a Teu nome, em temor à Tua santa santidade, Deus. Estamos aqui em temor a Ti, Senhor, ao Teu nome, Senhor Jesus. E, Senhor, nós queremos lhe pedir que neste momento, que no nome de Jesus, assim como nós iniciamos nosso culto em oração ao Teu santo nome, louvamos ao Senhor, que a Tua palavra também seja pregada de uma forma correta e verdadeira neste momento, Pai. Senhor, que não seja apenas eu aqui neste momento, mas o Espírito Santo do Senhor falando através de mim, usando-me neste momento, Senhor. Senhor, eu lhe peço que no nome de Jesus, a Tua palavra possa encontrar morada no coração dos meus irmãos nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa realmente trazer concentração para as nossas vidas neste momento, as nossas mentes e corações. Ajuda-nos neste momento, Pai, para que possamos sair daqui edificados nessa noite. Ajuda-nos a estar concentrados na Tua palavra, para que quando sairmos daqui nesta noite, saímos edificados, preparados, Pai, para essa semana que já está se iniciando. Esteja à frente, conduza, Santo Espírito, este momento. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Meus irmãos, desde, se eu não me engano, outubro do ano passado, eu tenho falado sobre as bem-aventuranças, né? Sobre o Sermão do Monte. E hoje aqui eu chego no final dessa primeira parte, onde Jesus está falando que vós sois a luz do mundo, né? Após hoje eu, Felipe, vou estar dando uma pausa, né, naquilo que fala sobre o Sermão do Monte, vou estar trazendo, né, nos domingos que eu estiver com os irmãos aqui, outros relatos, né, outros relatos dentro da palavra. Mas algo que tem estado no meu coração já há um tempo, eu tenho colocado em oração, é de estar trabalhando com os irmãos os encontros com Jesus. Então, hoje eu, vou estar pegando pela última vez, durante esse tempo, no Sermão do Monte, e depois, nos próximos domingos, eu quero estar falando com os irmãos sobre os encontros com Jesus. Homens e mulheres que tiveram encontros com Jesus, né? A gente vê aí em todos os livros, os 4 livros escritos pelos discípulos aí, né? Tanto o livro de Mateus, quanto de Marcos, Lucas e João, né? Aqueles que foram seguidores de Jesus, outros não mesmo o encontraram, mas o conheceram. Mas eu quero estar trazendo mais para frente, já tenho colocado em oração, sobre encontros com Jesus, né? Homens e mulheres que tiveram encontros com Jesus. Mas nós lemos aqui algo hoje, né? Aqui dentro do Sermão do Monte, nós vemos Jesus neste sermão, que talvez é o maior sermão já pregado, né? A maior pregação já feita na face da terra, Jesus falando que vós sois a luz do mundo. Então é isso que Jesus está querendo trazer naquele momento, isso que Ele queria falar para aqueles que estavam diante dEle naquele momento, sobre ser luz do mundo.
Então, ser luz do mundo, meus irmãos, fala sobre aquilo que nós devemos ser para o mundo. Aquilo que nós devemos, daquilo que nós precisamos ser para este mundo. Precisamos ser luz do mundo. Nós, meus irmãos, nós que somos verdadeiros cristãos, que realmente nos posicionamos, que colocamos Cristo acima de todas as coisas, que lutamos contra o pecado, que vencemos a tentação, que não deixamos que nada, a não ser a verdade de Cristo, afete o nosso coração, nós que buscamos a Cristo, nós temos um poder, e nós temos o poder de refrear o mal. Esse poder nos foi dado, nós temos esse poder de refrear o mal. Temos o poder de testemunhar e mudar vidas em nossa volta, amém? Esse poder nos foi dado, nós temos ele. Então, meus irmãos, onde o verdadeiro crente chega, as trevas, elas vão ficar como? Elas vão ficar inibidas. Aonde o verdadeiro cristão chega, não tem lugar para a treva. As trevas, elas perdem as forças, ela vai perder as forças. É igual quando você chega num quarto escuro, né? Você abateu a mão ali na tomada, o que aconteceu? Pum, a luz acendeu, não tem mais trevas, não tem mais escuridão dentro daquele quarto. E nós somos chamados a ser isso, ser luz para este mundo. Então, aonde o verdadeiro crente chega, não tem lugar para as trevas. Então, meus irmãos, à luz daquilo que nós lemos aqui, né? Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, existe uma maneira de ser luz, existe uma maneira que Jesus nos traz e nos ensina de como seremos luz para o mundo. Existe uma forma de ser luz neste mundo. Então, como que nós podemos manifestar a nova natureza de ser luz do mundo? Como que nós podemos manifestar essa natureza que Jesus disse que nós temos, que nós vivemos, que nós somos? Ele diz: vós sois. Vocês são, nós somos a luz do mundo. Então, como que a gente manifesta essa luz? Como somos capazes de manifestá-la? Antes de qualquer coisa, existe uma nova natureza em nós. Uma natureza que Jesus fala aqui. Uma natureza onde nós somos o quê? Sal, e somos luz do mundo. Essa é a nossa natureza, ser sal e luz neste mundo. É assim que nós devemos viver, sendo sal e sendo luz. Então, se somos sal, se somos luz, isso já quer dizer algo. Quer dizer que nós estamos vivendo as bem-aventuranças. Se somos sal e luz para este mundo, quer dizer que nós somos bem-aventurados. E o sermão diz o quê? Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os pacificadores, né? os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os que são perseguidos por causa da justiça. Esses são os bem-aventurados. Então Jesus, olhando para aquelas pessoas que estavam diante dele naquele momento, né? Ele pregou aquele sermão ali naquela montanha, né? Muitas pessoas estavam diante dele. Provavelmente mais de 5.000 homens e mulheres, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, estavam diante dele naquele momento. Mas eram pessoas simples que estavam diante dele. Pessoas que o mundo não dava nada, estavam diante de Jesus. Então Jesus, ele olha para aquelas pessoas, e o que ele diz para aquelas pessoas? Ei, vocês mesmo, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E isso, meus irmãos, Jesus disse olhando para aqueles primeiros ouvintes dele. Mas aqui, isso que Jesus disse serviu apenas para eles? Não, isso se cabe a nós. Isso também serve para nós, para mim e para você. Isso não serviu apenas para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Isso serve para nós também nos dias de hoje. As palavras de Jesus têm o mesmo poder para a nossa vida aqui e agora, como teve naquele momento. Sendo assim, nós somos luz do mundo, amém? Nós somos luz do mundo. Então você deve olhar para você mesmo, você deve olhar para isso daqui, aquilo que Jesus disse, aquilo que Mateus escreveu aqui com tanta sabedoria. Você deve olhar para isso e perceber o quão notável, o quão majestoso é você ser um cristão. É muito majestoso, é muito inigualável. Você ser chamado de luz do mundo, de sal da terra, é algo grandioso, meus irmãos. Isso é muito bom para nós, e glória a Deus, porque Deus olhou para nós e
nos chamou. Cristo Jesus olhou para os seus servos, olhou para aqueles que são os verdadeiros cristãos, que seguiam a Ele, que buscam ser como Ele, e disse o quê? Vocês mesmos, e mais ninguém, são a luz do mundo. Vós sois, quando nós trazemos do grego, tem um significado. Então vós sois significa o quê? Vocês, e apenas vocês, quando a gente traduz do grego. Então Jesus está falando assim: vocês e apenas vocês que me seguem e buscam ser como eu sou, são a luz do mundo. Não é qualquer um que pode ser, é só aqueles que seguem a Cristo verdadeiramente. Só eles podem ser. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para isso, entender e dar glória a Deus, e dar graças a Deus, porque isso é maravilhoso, sermos chamados cristãos, sermos vistos como cristãos, sermos aqueles que seguem a Cristo, que vivem para Cristo, que se conduzem nos passos de Cristo. Isso é algo notável, isso é algo majestoso. Quando alguém nos pergunta qual é a sua religião, você deve falar com a boca cheia: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu sou crente em Cristo, eu sou evangélico, é isso que eu sou. A nossa boca deve encher, porque nós não seguimos a qualquer Deus, nós seguimos o único e verdadeiro Deus vivo, majestoso, soberano acima de todas as coisas. É esse o Deus que nós seguimos. Mas, meus irmãos, algo muito interessante nós vemos aqui. Porque se Jesus está falando que nós somos a luz do mundo, quer dizer que o mundo não tem luz, não é verdade? Se Jesus está trazendo aqui neste momento que aqueles que o seguem são a luz do mundo, quer dizer que o mundo não tem luz. Sendo assim, ao citar a luz aqui, Jesus ele revela algo sobre o mundo. Ele está revelando algo sobre o mundo. Quando ele diz que nós somos a luz do mundo, ele está revelando o quê? Primeiramente, algo que a gente precisa entender é que toda afirmação positiva que nós encontramos, que nós vemos, aponta para uma outra negativa. Então, é positivo nós sermos luz do mundo, mas algo de negativo então está no mundo. Algo de negativo se encontra no mundo. Sendo assim, se somos luz, é porque existem trevas. Se Jesus diz que nós somos a luz do mundo, quer dizer então que o mundo está em trevas, está lançado em trevas, o mundo se encontra em trevas neste momento. E lá em 1 João capítulo 5, versículo de número 19, diz o que? Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Se o mundo está no maligno, logo o mundo está em trevas, não é verdade? Se o mundo jaz do maligno, né, você imagina o que? Se fala essa palavra, você já imagina algo obscuro, não é verdade? Maligno, a gente já situa como algo, né, obscuro de certa forma, e é realmente isso, é assim que o mundo se encontra. O mundo se encontra em trevas. E, meus irmãos, é notável quando a gente para analisar a história como um todo. Se você parar para estudar, se analisar a história, por muito tempo o homem, ali em torno de 1600 a 1800, né, nós vemos que aquela época foi conhecida como a época do iluminismo, né? Iluminismo traz a ideia de iluminação, né? A iluminação chegou até o homem. E nesta época, eles criam no quê? Nessa época do iluminismo, eles criam que eles estavam conseguindo chegar na máxima sabedoria humana. Eles criam, né, nesta época, por quê? Porque grandes filósofos, grandes cientistas viveram nessa época de 1600 a 1800. Você pegar aí os grandes filósofos, os grandes cientistas, viveram dentro dessa época. Você pega aí um que todo mundo conhece, um Albert Einstein da vida, né? Ele viveu nessa época, dentro dessa época, entre tantos outros homens que foram muito inteligentes, né? Então, nessa época do iluminismo, eles pensavam que eles estavam chegando na máxima sabedoria humana. Eles estavam crendo realmente que os homens estavam alcançando algo maior, que as mentes humanas estavam evoluindo, que o homem estava chegando em um patamar diferente de tudo que já foi visto até hoje. E eles acreditavam em algo, e isso é datado, né? Muitos filósofos diziam que no século XX, no século XXI, quando chegasse, né, o século XX, por exemplo, nós iríamos estar muito bem.
Seria o melhor momento do mundo, porque as grandes mentes já estavam pensando neste mundo. Eles diziam, meus irmãos, nesta época do iluminismo, que eles eram detentores da luz. Era isso que eles falavam, né? Os mais sábios, os mais instruídos estavam vivendo naquela época. Mas o que aconteceu? Eles estavam certos? Não estavam. O século XX foi tudo um completo fracasso, meus irmãos. Quando a gente olha para a história, depois dessa época, do iluminismo, o que a gente teve? A gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que destruiu e assolou nações. Nós vemos aí, que eles não conseguiram, esses grandes nomes pensantes da era do iluminismo, eles não conseguiram solucionar os problemas mais básicos da sociedade. Eles não conseguiram. Eles cresceram em filosofia, eles cresceram em ciência, mas nunca conseguiram resolver o problema do mal. Da onde surgiu o mal? O que é o mal? De onde o mal surgiu? Eles não conseguiram resolver. Eles não conseguiram resolver o problema do sofrimento. Aonde surgiu o sofrimento? Por que nós sofremos? Nenhum deles conseguiu saber. Nenhum deles conseguiu ter uma resposta dentro disso. Albert Einstein, o mesmo Albert Einstein que eu acabei de falar, ele diz, tem uma frase dele conhecida que ele diz assim, que é mais fácil você desnaturar o plutônio do que tirar a maldade do coração humano. Um dos homens, se não o homem mais inteligente que nós tivemos na face da terra, Um homem muito inteligente falou isso. É mais fácil você fazer algo quase impossível do que tirar a maldade do coração humano. Então, meus irmãos, eles achavam que eles estavam sendo iluminados pela sabedoria apenas da mente. Eles achavam que eles eram detentores da luz, Mas eles não tiveram respostas para aquilo que só Deus e a palavra de Deus têm. Eles não tiveram. Eles não conseguiram fazer nada. E isso nos mostra algo. Isso nos faz atentar para algo. Que os cristãos, eles são a única esperança para este mundo. Os cristãos são a única esperança para este mundo. A ciência não conseguiu salvar o homem. A filosofia não conseguiu salvar o homem. Mas Deus pode salvar o homem. E apenas Deus pode salvar o homem. É apenas o nosso Deus. Então, meus irmãos, o mundo está em trevas. E a gente sabe que o mundo está em trevas. Abortos acontecendo, pedofilia acontecendo, genicídio, infanticídio, estupros. O mundo está imerso em trevas. Se encontra em trevas. Para onde você olha, você vê trevas neste mundo. É muito triste. Se você colocar aí no Google, aí no seu celular agora, e colocar aí notícias de hoje, você vai ver só desgraça. Desgraça atrás de desgraça. É isso que nós vamos encontrar. O mundo está imerso em trevas. E aí Jesus, ele vem e ele diz que nós somos a luz do mundo. Deste mundo que se encontra totalmente imerso em trevas. Ele diz que nós somos a luz deste mundo. Mas por que Jesus afirma isso? Por que Jesus afirma que nós somos a luz do mundo? Por que Ele está afirmando isso para nós, meus irmãos? Por que Ele está trazendo isso? Por que Ele está falando que nós somos a luz do mundo? Por que será? Sabe por quê que Ele diz que nós somos a luz do mundo? Sabe por que Ele olha para aquelas pessoas e Ele olha para nós hoje e diz assim, vós sois a luz do mundo? Sabe por quê? Porque nós fomos chamados a refletir quem Ele é. Eu e você fomos chamados a refletir quem Jesus é. Fomos chamados a ser imagem e semelhança dEle. Para a gente poder entender isso, pensa aí agora, É como se fosse a luz, é como se fosse o sol e a lua, certo? O sol, ele tem a sua luz própria. É impossível apagar a luz do sol. E a lua? A lua tem luz própria? Não. A lua, quando ela nos ilumina pela noite, sabe o que está acontecendo? É o reflexo do sol que está batendo sobre ela. É isso que acontece. Então, sabe, é isso que nós devemos ser. Jesus, Ele brilha. É Ele que tem toda a luz. E nós somos chamados a ser como a lua, que reflete a luz de Cristo Jesus. Nós somos chamados a viver assim.
É assim que nós somos chamados a viver. Nós também não temos luz própria. Cristo é a luz do mundo. E nós, como um espelho, meus irmãos, nós refletimos a glória dele. Nós refletimos a glória do Senhor. Então, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, ele está falando assim: vocês que são parecidos comigo, vocês vão refletir aquilo que eu sou. Vocês serão parecidos comigo. E nós somos chamados a isso mesmo, né? Tanto faz que a palavra cristão significa o quê? Cópia de Cristo. Uma copiadora faz o quê? Ela tira, ela faz igual a imagem, né? Se eu boto uma folha ali na copiadora, né, e para escanear ali, o que vai acontecer? Vai começar a sair folhas como ela, não é? É isso que nós somos chamados, a sermos cópias de Cristo, sermos parecidos com Ele, viver como Ele viveu, caminhar como Ele caminhou neste mundo. É isso que nós somos chamados a fazer. João, capítulo de número 12, versículo de número 25, diz assim, ó: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Ó, Jesus diz, né? Eu vim como luz para o mundo. Todo aquele que crer nele não permanece nas trevas. Jesus, quando ele fala isso, ele diz assim: talvez não permaneça nas trevas? Não, ele diz: não permaneça nas trevas. Meus irmãos, quando Jesus ele faz habitação no nosso coração, não há lugar para as trevas. As trevas são dissipadas, literalmente dissipadas. Quando Ele faz morada e habitação no nosso coração, nada deste mundo vai permanecer. Por quê? Porque você sabe que o que está no mundo é podridão, mas o que está em Cristo é maravilhoso. Então aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está nele, não permanece em trevas. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim, ó: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. E aí João fala qual que é a mensagem: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há trevas em Deus, Ele é luz. Essa é a mensagem. João está falando o quê? Que esta mensagem que ele ouviu, esta mensagem que ele ouviu é a mensagem que ele deveria anunciar. É a mesma mensagem que nós ouvimos e devemos anunciar. Nós somos chamados a anunciar essa mensagem. Deus é luz e apenas nele existe a verdadeira luz. E aquilo que não está nele está nas trevas. Mas se viver nele, não haverá trevas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E quando que nós nos tornamos luz do mundo? Quando que nós vamos nos tornar? Como que a gente se torna a luz do mundo? Quando que nós nos tornamos luz do mundo? Sabe onde que você se tornou luz do mundo? Na sua conversão. Quando você se converteu em Cristo Jesus. Quando você aceitou, né, quando Ele realmente veio ali ao seu encontro. Você que era aquela ovelha perdida. Ele, como bom pastor, Ele foi lá. Ele com as próprias mãos, Ele te resgatou. Ele te salvou deste mundo. Ele te trouxe para perto dEle. Ele cuidou de você. Ele tem cuidado de você. Então quando Ele te salvou, na sua conversão, você se tornou luz do mundo. Porque a nossa conversão é aonde? É o ato, foi o ato da nossa união com Deus. Quando nós nos tornamos convertidos, quando nós nos convertemos, foi o ato da nossa união com Ele. Porque nós, antes de Cristo nos salvar, antes dele nos chamar, antes dele realmente tomar o nosso coração com tanto amor, zelo, a minha vida e a sua vida era o quê? Era uma vida sem luz, era uma vida de trevas, de escuridão. Antes de Cristo tomar os nossos corações, nós vivemos em escuridão. E aquele que está em escuridão tropeça, cai, vive uma vida de pecado. Era assim a nossa vida antes dele nos encontrar. Mas hoje, meu irmão, mas hoje, minha irmã, mas hoje, igreja, você reflete a luz de Cristo.
A sua vida deve ser o reflexo do amor, da compaixão. A sua vida deve ser o reflexo do zelo, da humildade de Cristo Jesus. A sua vida deve refletir todas essas coisas. Olha para você ver que interessante. Eu acho incrível, eu acho muito interessante aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 3 ao versículo de número 6, Paulo escreve da seguinte maneira, ele diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha o que Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui, em letras, né, de uma forma que a gente consiga entender? Paulo está tentando trazer o seguinte questão, meus irmãos, que é através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é este canhão de luz, é um canhão de luz. A pregação do Evangelho é um canhão de luz. Já viu um canhão de luz, né? Se imaginassem aqueles canhões de luz gigantescos, né? Muitas vezes a gente vê até naqueles helicópteros das polícias, né? A gente vê, por exemplo, um grande palco que vai ter um espetáculo, né? Aquele espetáculo que muitas pessoas vão ver, aquele canhão de luz, ele foca ali, né? Ele foca naquele que está ali na frente. Então a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é um canhão de luz. Essa é a mensagem do Evangelho. Aonde esse canhão de luz toca, as trevas se dissipam. E esse canhão de luz é quem? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. É como se a gente fosse chamado ao seguinte, meus irmãos, é como se a gente fosse chamado a apenas mover esse canhão de luz. Porque aonde aquela luz vier a estar, as trevas vão sumir. Não tem trevas. Não existe trevas. Não existe. Efésios capítulo 5, versículo de número 8 diz assim, pois antigamente erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha o que Paulo escreve ali, né? Aquela igreja de Éfeso que estava iniciando, uma igreja nova ainda, uma igreja que estava ali com um jovem pastor, né, que era Timóteo, conduzindo a igreja. Paulo ele escreve para eles: antigamente, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês eram trevas, vocês viviam nas trevas, vocês estavam em trevas, porém agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor, então andai como filhos da luz. Aquilo que Paulo escreve aqui, né, ele diz o que? Sois luz do Senhor. Parece que Paulo estava realmente vendo aquilo que Jesus falou no sermão do monte, né? No sermão da montanha. Porque Jesus diz o que? Vós sois a luz do mundo. E Paulo diz o que? Vocês são luz, sois luz no Senhor. Está vendo que aqui não está escrito assim, vocês podem ser, ou vocês fazem parte de? Não, está dizendo que nós somos luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Sendo assim, meus irmãos, Jesus, Ele nos transformou em luz. Ele entregou a nós a luz que permeia sobre os nossos corações. Ele entregou para nós essa luz. E talvez está aí agora assim pensando, mas Felipe, que luz que é essa? Que luz que é essa? Porque a gente pode pensar, a luz é o que? É realmente tudo de bom, né? Mas o que é tudo de bom? Que luz é essa que Jesus está falando aqui? Que Ele diz, vós sois a luz do mundo. Mas que luz que eu sou?
Que luz é essa que dissipa as trevas? Aqui mesmo nós vemos no texto, no versículo de número 16, Mateus capítulo 5, versículo de número 16, diz assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Opa, encontramos o que é essa luz. Encontramos aqui no versículo de número 16. A luz que Jesus nos diz que nós somos é o quê? Ela vem da onde? Como que conseguimos encontrar, como conseguimos ver essa luz? Através das nossas boas obras. É através das nossas boas obras que nós vemos. É aí que nós vemos que nós estamos sendo luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Está vendo? A luz está relacionada às boas obras. Sem boas obras não existe luz. Sem luz não existe boas obras. Pode até existir alguma boa obra. A gente vê aí que muita gente faz boa obra, mas vazia de Deus. Muitas e muitas religiões amam fazer boas obras, crendo que assim chegarão aonde eles pensam chegar. Mas, meus irmãos, eles não têm fé em Cristo Jesus. E a fé sem obras, ela é vazia. É isso que a palavra nos mostra. Mas nós cremos em Cristo Jesus. Nós somos bem-aventurados. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós temos, vivemos e devemos demonstrar boas obras neste mundo. As boas obras, meus irmãos, elas são as características do verdadeiro crente. O verdadeiro cristão, ele faz boas obras. O verdadeiro cristão, ele se coloca nesse lugar de fazer boas obras, de realmente, se colocar como aquele que faz boas obras. Isso é muito interessante, porque o texto interpreta o próprio texto aqui. Sabe por que o texto interpreta o próprio texto? Porque o que são as boas obras? O texto fala. Se você ler dos versículos 3 ao versículo de número 11 de Mateus capítulo 5, você vai entender o que são as boas obras. São as bem-aventuranças. Essas são as boas obras do cristão. Ser humilde de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Essas são as boas obras que nós devemos fazer. Essas são as boas obras que nós devemos cumprir neste mundo. Devemos ser pacificadores. Isso é uma boa obra, não é verdade? Ser limpo de coração, ser humilde de espírito, ser manso, ser misericordioso. E essas são as boas obras que nós devemos cumprir. Essas são as boas obras que nós devemos viver. Amém, igreja? Glória a Deus. Cada bem-aventurança, meus irmãos, cada uma dessas bem-aventuranças, sabe o que é? É como se fosse um feixe de luz, um raio de luz, que vem das nossas vidas através de Cristo, através daquilo que Ele fez em nossas vidas. São como feixes de luz que apontam para Cristo. É isso que é. Então o verdadeiro cristão, a gente pode dizer que o verdadeiro cristão, ele é igual a João Batista. Tem aquela frase, tão majestosa que João Batista diz, que ele diz assim: que ele cresça e eu diminua. Então o verdadeiro cristão, aquele que é luz do mundo, ele quer o quê? Ele quer ser exaltado? Não. Ele quer que o Senhor dele, o Salvador da vida dele, seja exaltado. É isso que ele quer. Porque se eu falasse apenas aqui que você deve ser luz do mundo, mas se eu não te explicasse o que é luz do mundo, eu deixaria você saindo daqui pensando o quê? Que agora você pode jogar um monte de confete em cima de você, um monte de glitter e sair pelo mundo afora, Mas não é sobre isso. Sermos luz do mundo é o quê? É a gente ser bem-aventurados. É cumprir com o mandamento de Cristo Jesus. É sermos como Cristo Jesus foi. É nos assemelharmos a Ele, sejamos cópias dEle. Isso é ser luz do mundo.
Isso é ser luz do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as bem-aventuranças, elas traçam o caráter exato de Jesus. Tudo aquilo que nós vemos aqui nas bem-aventuranças é o que Jesus é. Tudo aquilo que nós lemos nas bem-aventuranças, cada uma das bem-aventuranças é Jesus, é Ele. E aqui Ele está fazendo nada mais, nada menos de nos ensinar a ser como Ele é. É isso que Ele está fazendo. Então Jesus, Ele é 100% bem-aventurado. Tudo aquilo que Ele traz aqui é o que Ele é na essência dEle. E é o que nós devemos buscar ser dia após dia, sem pensar duas vezes, sem titubear. Nós devemos ser bem-aventurados, buscar, meus irmãos, todos os dias da nossa vida, olhar para isso daqui e falar assim: Senhor, me faça humilde de espírito, que eu possa chorar realmente buscando a Ti, porque eu serei consolado. Me faça manso, me faça ter fome e sede de justiça, me faça ser misericordioso, me faça ser limpo de coração, me faça ser um pacificador. Me ajude, Senhor, a cumprir e a ser como o Senhor é. É isso que nós devemos fazer. Então essa luz que Jesus diz aqui, que nós somos, vem através das nossas boas obras, que são as bem-aventuranças. Então como que o cristão pode mostrar para este mundo, como que eu e você podemos mostrar para este mundo que nós somos bem-aventurados? Como que nós faremos isso? Como conseguiremos mostrar para este mundo que nós somos diferentes dele, que somos bem-aventurados? Sabe como, meus irmãos? E aí eu já parto para o final aqui da pregação. Primeiramente, nós mostraremos para este mundo que nós somos luz dele, que nós somos luz deste mundo. Nós conseguiremos mostrar isso para o mundo através do nosso comportamento. O comportamento do cristão, como ele conduz a sua vida, como ele conduz a sua família, como ele é no seu trabalho, como ele é também principalmente sozinho, mostra se ele é luz ou não. A maneira como nós agimos, o nosso comportamento diante das pessoas, nos mostra se a gente é luz ou não. As pessoas, o mundo olha para você como? Como o mundo tem olhado para nós? Ah não, ó, aquele ali, ó, se você chegar nele, pode ter certeza que ele vai agir com maldade. Se alguém chegar, né, alguém vai olhar para você e vai falar assim: nossa, aquela pessoa ali, ó, se você chamar ela para né, entrar aí num esquema, né, um esquema que talvez, né, não seja tão bom, pode contar, ela vai. Se entrar dinheiro no bolso, ele faz acontecer. As pessoas vão olhar para você e elas vão falar assim: não, ó, aquele ali nem gosta de conversar, aquele é um crentinho, mas ó, é só da boca para fora, viu? É fofoqueiro, fala mal de todo mundo, não teme a Deus. Você passa na frente da casa dele, você vê que está gritando, falando palavrão, xinga todo mundo, fala mal de todo mundo, é caloteiro. Será que o mundo olha e pensa assim de você? Meus irmãos, a pior coisa eu acho que pode acontecer com a gente é alguém olhar para nós e falar assim: aquele ali é crentinho, aquele ali, ele fala de Jesus, mas ele não faz nada que Jesus manda fazer. Nossa, eu acho que, ó, fala que vai me matar, mas não fala isso. Mas como que as pessoas não vão falar isso? Se a gente viver uma vida correta, uma conduta correta, se os nossos comportamentos forem como os comportamentos de Cristo Jesus. Quando alguém olha para você, ela olha para você e fala assim: nossa, olha, eu não vivo para Cristo, mas olhando para aquela pessoa, eu vejo que ela é diferente, eu vejo que tem algo diferente na vida dela. Olha, aquela pessoa ali, ó, ela já pregou para mim, ela já falou comigo. Será que alguém vai olhar para você e falar assim, ó: nossa, aquele homem ali, aquela mulher, hoje eu estou servindo ao Senhor, porque alguns anos atrás ele pregou para mim, ele pregou e eu vi Cristo na vida dele. Como as pessoas nos veem, meus irmãos? Qual é o nosso comportamento? Como as pessoas nos conhecem?
E sabe o que é mais interessante? É que a salvação, ela é individual. A salvação é individual. Talvez a gente venha aqui todo domingo, toda quarta-feira, sábado, terça, sexta, mas lá fora a nossa vida está totalmente contrária à vontade de Deus. Talvez a gente tenta manter uma aparência, mas a nossa vida está totalmente longe de Deus. E o que a gente deve entender? Que há tempo de mudança, que a gente precisa mudar, que a gente precisa abrir os nossos olhos, amar ao Senhor acima de todas as coisas e ser luz para este mundo. Então, meus irmãos, saiba que Satanás está em volta, ao seu derredor, esperando uma brecha. Saiba que aqueles que estão lá fora neste mundo estão esperando isso daqui, esperando que você dê uma tropeçadinha para falar assim, aquele ali não vive para Cristo, aquele ali é só de boca. Mas se você estiver firmado na rocha inabalável que é Cristo Jesus, meus irmãos, não há não há um homem, não há uma mulher neste mundo, não há nada que vai te tirar da presença do Senhor. Não terá. Então a primeira maneira que você pode demonstrar que você é luz para este mundo é através do seu comportamento. A segunda maneira que você pode mostrar que você é a luz deste mundo, sabe como é que é? É explicando para quem está no mundo que ela está em trevas, que ele está em trevas. Então você quer mostrar que você é luz para este mundo, sabe o que você tem que fazer? Pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho você mostra que você é a luz do mundo. Sendo um evangelista, aquele que... E meus irmãos, ser evangelista não precisa passar por um... tem que passar agora por debaixo da porta. Não. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a evangelizar aqueles que estão em nossa volta. Então você demonstra ser luz do mundo quando você prega para o mundo e mostra para o mundo que ele está em trevas. O pecado faz o que? Mantém as pessoas nas trevas. E é o meu dever, o seu dever, o nosso dever como luz deste mundo, dissipar as trevas desse mundo. E como que a gente vai fazer isso? Meus irmãos, é pregando o Evangelho de Cristo Jesus. É assim que nós vamos dissipar as trevas deste mundo. Como você mostra que você é a luz deste mundo? Explicando com todo amor, com todo cuidado, com todo esse afago que o Espírito Santo coloca no seu coração, mostrando para este mundo que ele está em trevas, mas que existe uma luz que veio neste mundo, uma luz que sobressaiu sobre este mundo, que é Cristo Jesus, que é capaz de perdoar todos os pecados e de mudar toda a vida que está neste mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé neste momento então, amém? Eu quero te convidar neste momento a orar. Quero te convidar neste momento a fechar o seu olho. Meus irmãos, estamos aqui nesse domingo, E o nosso foco é qual? O nosso foco e sempre será, desde o dia que Cristo nos encontrou até o dia que nós voltarmos para Ele, ser o quê? Sermos mais e mais parecidos com Ele. Nós estamos aqui neste culto que nós intitulamos como culto da família, O nosso culto de domingo é o culto da família. Nós nos reunimos aqui, com as nossas famílias, saímos de nossas casas, Você sai ali da sua casa com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Você sai ali da sua casa, você vem aqui adorar o Senhor, e você vem aqui nessa noite, e eu quero te convidar a orar por algo específico nessa noite, a orar por algo que vai transformar tanto a sua vida, o seu lar, quanto o seu trabalho e tudo aquilo que envolve os meios que você se relaciona. Eu quero te convidar a orar para que você seja a luz deste mundo, que realmente você seja aquele que é usado pelo Senhor, aquele que reflete a glória de Cristo Jesus neste mundo,
aquele que realmente ama ao Senhor acima de todas as coisas, aquele que realmente, onde pisa os pés, onde a planta dos seus pés chegam, as trevas se dissipam e a luz resplandece. Eu te convido a orar por isso neste momento, amém? Feche seus olhos neste momento, oremos neste momento juntos. Santo Deus, nós queremos orar a Ti neste momento, Santo Deus, com temor e tremor à Tua santa e majestosa santidade, Deus. Nos colocamos neste momento em oração, Pai, crendo, entendendo que o Senhor é majestoso, o Senhor está acima de todas as coisas. Não existe nenhum outro Deus, não existe ninguém capaz de chegar à planta dos Teus pés, Santo Deus. É diante de Ti que nós nos colocamos neste momento. E Senhor, nós queremos orar neste momento, à luz da Tua santa palavra, à luz daquilo que Jesus nos ensinou, e nós queremos lhe pedir, Senhor, ouve a nossa oração, ouve o clamor do Seu povo. E um pedido que nós trazemos ao Senhor neste momento é o seguinte, Senhor Deus: que possamos ser luz neste mundo, que possamos ser parecidos com o Teu Filho Jesus, que possamos realmente ser luz neste mundo, que possamos realmente dissipar as trevas, que possamos refletir a majestade de Cristo Jesus neste mundo, Senhor. Que possamos verdadeiramente ser bem-aventurados, que possamos realmente ser aqueles, Pai, que não buscam ser, que não buscam viver para si mesmos, mas que buscam honrar, glorificar, santificar o Seu nome acima de todas as coisas, Santo Deus. Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita os nossos corações, nos ajuda neste momento a realmente vivermos conforme a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos orienta na Tua santa palavra, ó Pai, a vivermos conforme Cristo nos ensina, a sermos realmente cópias de Cristo, amando a Cristo acima de todas as coisas, reverenciando a Cristo acima de todas as coisas, amando a Ele acima de todas as coisas. Neste momento aqui, Senhor, neste culto da família, nós lhe pedimos, Pai, que este pai, que esta mãe, que este filho, que esta filha, Deus, esta filha, este filho, Pai, este avô, esta avó, Deus, todos, Pai, nós, como Igreja Santa do Senhor, possamos ser reconhecidos como luz do mundo, como sal da terra, possamos ser reconhecidos como bem-aventurados, aqueles que estão e vivem para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Nós Te amamos, Senhor, e que o nosso amor pelo Senhor seja manifesto neste mundo. Nos ajuda realmente, Pai, que os nossos comportamentos, Pai, possam nos mostrar que somos luz do mundo. Senhor, que no nome de Jesus, que a pregação do Evangelho possa sair das nossas bocas, levando homens e mulheres a reconhecerem que estão vivendo neste mundo, que estão vivendo nas trevas, e que no nome de Jesus, Pai, dentro da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa dar vidas às nossas mãos, Deus. Senhor, que nós não passemos, Pai, deste mundo sem que o Senhor possa dar vidas para que nós possamos cuidar. Senhor, que no nome de Jesus, que nós não morramos antes que o Senhor entregue homens e mulheres em nossas mãos, para que possamos pregar o Evangelho e conduzir estes homens e mulheres, Pai, à verdade do Evangelho. Nos ajuda, Santo Deus, completa a Tua boa obra em nós, ouve a oração do Teu povo, Santo Deus, neste momento, e nos ajuda, Senhor. Eu lhe peço no nome de Jesus, Pai, que eu não passe dessa vida, Pai, sem antes homens e mulheres, Pai, serem entregues ao Teu santo nome, Deus. Assim nós oramos neste momento, Pai, crendo em fé que o Senhor ouviu a oração do Seu povo, e que o Senhor fará, e o Senhor cumprirá, porque o Senhor sabe, ó Deus, que nós não estamos orando aqui para a honra e glória do nosso nome, nós estamos orando aqui porque nós queremos e desejamos que a Tua vontade, que a Tua igreja prevaleça, Pai, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, e que no nome de Jesus, a Tua igreja, Pai, seja luz neste mundo, que a nossa igreja, a comunidade evangélica Nova Aliança, possa ser luz, Pai, para essa igreja, para essa cidade de Passa Quatro, Deus.
Que daqui hoje, Deus, no nome de Jesus, ao sairmos daqui, saia um canhão de luz deste momento daqui, Pai. Homens e mulheres, Pai, que resplandecem a Tua luz neste mundo, Pai. Que mudam os seus lares, que mudam os seus trabalhos, Pai. Que mudam as suas escolas, as suas faculdades, ó Deus. Que no nome de Jesus, Pai, saiam daqui neste momento canhões de luz, Pai. Que são verdadeiros cristãos e que amam ao Senhor e que conduzem as suas vidas, Pai, aos Teus pés, Jesus. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós cremos em fé, amém, meus irmãos? Aquele que crê em fé, ele age, amém? Então continue agindo. Estou falando que você não está agindo. Estou pedindo para você continuar agindo, pregando a verdade, conduzindo a sua família na verdade. Você conduz os seus filhos, pai e mãe, conduz os seus filhos à verdade. Conduz os seus filhos, talvez seu filhinho, a sua filhinha tem ali 5, 6, 7, 8, 10 anos. Conduza elas nos caminhos do Senhor, para que um dia ali no futuro, ela seja realmente, como uma flecha nas tuas mãos. Que quando você lançar eles possam alcançar lugares mais altos, amém? Glória a Deus.